Olá, aqui é Cristina Botalo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como pintar essa rosa real. É mais uma variação de rosa do Bauermalerei tradicional alemão, numa versão intermediária, que é um pouco mais elaborada, porém é uma pintura ainda bastante básica e bastante decorativa. Dá pra gente fazer peças muito interessantes com esses motivos. Eu pintei essa madeira, onde eu estou fazendo a amostra, uma plaquinha de madeira com tinta PVA preta, passei o risco da rosa e das folhas e pintei a área, das flores e folhas com tinta PVA branca. Eu fiz um fundo para poder pintar já com as cores diretamente sobre esse fundo escuro. Vou pegar um pincel redondo, número 3, e vou começar pintando o fundo das folhas com um tom de verde médio, preenchendo com 2 ou 3 pinceladas cada uma das folhas. Depois de pintar o fundo com esse tom de verde, eu vou pegar o mesmo pincel, ainda sujo com o verde, com a ponta no amarelo ocre, e vou fazer uma pincelada em vírgula na lateral, como se fosse uma sombra, uma dobra dessa folha. E vou fazer isso em cada uma das folhas. Na sequência, usando o mesmo pincel que ainda está sujo com o verde no fundo, eu vou pegar na pontinha a cor pérola e vou fazer as luzes das folhas com o mesmo pincel, a mesma pincelada em vírgula, porém vindo de baixo para cima. Então, do lado oposto da pincelada em ocre, eu faço as pinceladas em pérola e nesse caso elas vêm de baixo para cima. Eu vou pegar na sequência o pincel liner e um tom de verde bem escuro para fazer os filetes, que são esses galinhos que ligam as folhas ao arranjo, à flor, no caso a rosa. Esses filetes também enfeitam as folhas, por isso eu vou fazer umas pinceladas saindo da ponta das folhas, do lado em que eu apliquei o ocre, trazendo em direção à base das folhas, com o mesmo tom de verde escuro. Bom, depois de pintar as folhas, eu vou fazer agora a pintura da parte central da rosa, com um tom de vermelho vivo, pincel redondo número 3, e vou pintar também as pétalas que ficam embaixo. Como o vermelho é uma cor um pouco transparente, eu vou deixar secar para aplicar uma segunda demão. Enquanto isso, eu vou fazer o miolinho dessas florzinhas brancas que enfeitam o arranjo. Esse miolo é feito com um amarelo ocre e eu vou usar um instrumento de fazer bolinhas para fazer essas bolinhas centrais. Depois que já secou o vermelho, que eu apliquei primeiro, eu vou repetir as mesmas pinceladas, vou aplicar uma segunda demão de vermelho no centro da rosa e nas pétalas também. Se for necessário, você pode usar um secador de cabelos para acelerar a secagem e aplicar as demãos seguintes. Depois de já seca, toda a aplicação do vermelho, eu vou pegar o pincel número 3 com o amarelo ocre e a pontinha no pérola e vou fazer 4 pétalas que estão bem ao centro. Essas pétalas são feitas 2 de cada lado, sempre fazendo aquela pincelada em vírgula, que a gente apoia o pincel na peça, pressiona e vai levantando bem devagar para ficar uma pincelada bem bonita. Depois de fazer as pétalas em amarelo dessa rosa real, eu vou pintar o miolo dela. O miolo é feito com uma mistura de marrom e preto. Eu misturo o dark chocolate, que é um marrom bem escuro, com a tinta preta e faço o miolo. E vou fazer também a coroa dessa rosa, que é essa parte pintada em marrom com preto, bem no meio, na divisão das pétalas amarelas para as pétalas vermelhas que estão embaixo. Então eu vou usar o pincel número 3, a mistura de marrom e preto e pintar essa coroa. Por isso que essa rosinha se chama rosa real, porque parece que ela tem uma coroa.
Se for necessário aplicar uma segunda demão, eu seco essa primeira aplicação e volto para aplicar uma segunda demão. Depois de pintar a coroa, eu vou contornar as pétalas da rosa com o pincel liner, essa mistura de marrom com preto, e a pontinha no pérola. Eu vou fazer uma espécie de contorno em cada uma das 5 pétalas vermelhas que estão abaixo. Depois eu pego o pincel liner limpo, aplico um pouquinho de amarelo e a ponta no pérola para fazer as 2 pinceladas do miolo, uma para um lado e a outra para o outro. Eu posso voltar com a cor pérola no contorno das pétalas para dar uma iluminada. Como eu tinha aplicado o marrom mais escuro, agora eu volto com um pouco do pérola para iluminar mais esse contorno. Depois eu pego um instrumento de fazer bolinha e vou fazer com a cor pérola uma bolinha no centro da rosa e uma série de bolinhas na coroa, todas feitas com o pérola e o instrumento de fazer bolinhas. Se você não tiver um desses, você pode usar ou a cabeça de um alfinete ou o cabo do pincel. Com esse mesmo instrumento eu vou fazer as pétalas das florzinhas do campo, né? Essas florzinhas que enfeitam o arranjo. São 5 bolinhas em pérola para cada bolinha amarela. Para completar a pintura, eu vou pegar o mesmo instrumento de fazer bolinhas na ponta menor com o preto misturado com o marrom e vou fazer em cada pétala pérola uma bolinha dessa mistura de marrom com preto. Essas bolinhas enfeitam essas flores e deixam elas mais delicadas. E assim está pronta a rosinha real. Esse motivo ele é bastante decorativo e assim como os outros que eu venho mostrando por aqui, você pode pintar lindas peças com esse Bauer tradicional alemão numa pintura intermediária que também é muito fácil de fazer.